Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema desta festividade, Ezequiel capítulo 47. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso de número 3. Enquanto os amados irmãos estão, acredito que muitos já acharam, mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade que me concede em estar aqui nesta cidade para louvar a Jesus, cooperar com esta linda e amada igreja neste segundo dia de festividade em que estamos comemorando 9 anos da Assembleia de Deus Ministério Semear aqui em Batiba. Por isso, minha gratidão a Deus e também meu louvor ao Senhor Jesus por essa bendita oportunidade. O desejo do meu coração é que Deus continue prosperando esta igreja e a todos os amados irmãos que têm trabalhado e se empenhado para a obra do Senhor nesta localidade. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Obedias, sua família, sua casa, o seu santo ministério. Deus continue o abençoando e preservando para a glória do nome de Jesus. Minha gratidão a Deus também pela vida do pastor local, pastor Elias Freitas, sua família Freitas. Nós nos sentimos tão amados e bem recebidos nesta cidade, nesta igreja. Minha gratidão a Deus pela vida do organizador deste evento, junto aos demais irmãos que está na liderança, o presbítero Gabriel Ramos. Minha gratidão a Deus e também o desejo do meu coração que Deus continue abençoando essa juventude poderosamente. A todos os demais obreiros, pastores, a todas as igrejas, que Deus continue os abençoando. Eu vejo alguns amigos aqui e a minha gratidão a Deus pela vida de cada um destes. Ao Danilo, Deus continue te preservando com essa graça tão bendita que Deus tem te confiado. Já foi dito, mas eu quero só apenas reforçar. Eu me faço acompanhado da minha esposa, irmã Rebeca. Eu disse ontem e repito hoje, Jesus fez milagre na minha vida. E Jesus pode fazer milagre na sua vida também, viu? Maravilha. Deus abençoe, meu amor. Muito obrigado. Queridos, quantos acharam o texto e podem dizer amém? Amém. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E você diz: podeis tomar o vosso assento e tenha liberdade para adorar a Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é dividida por classes literárias. E dentre estas classes estão os livros proféticos. Dentre os livros proféticos, eles são divididos em 2 divisões, em livros dos profetas maiores e também profetas menores. Ezequiel está na classe como alguém sendo chamado de profeta maior. Ezequiel era filho de Buzi e foi levantado por Deus para profetizar ao coração da ímpia nação de Judá na ocasião,
que estava distante do altar e em cativeiro. É interessante porque ele foi levantado por Deus, literalmente no meio do cativeiro babilônico, e este cativeiro foi ocasionado pela própria vontade daquele que rege o mundo e a história do universo. Quando na boca de Jeremias, o profeta, no capítulo 29, versos 10 e 11, Deus falou a Jeremias: eu irei levar o meu povo ao cativeiro por 70 anos, e depois irei os trazer de volta com a minha boa mão, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de morte, para vos dar o fim pelo qual esperais. Deus estava predizendo de que eles passariam pelo cativeiro, mas a mesma mão que os levou seria a mesma mão que os traria de volta, porque Deus é assim. Ele abate, mas ele também levanta. Ele fere, mas também cura. Deus está permitindo a ferida se abrir em Judá, mas ele também vai fechar essa ferida, porque tem poder para fazer tal obra. Deus falou por intermédio de Jeremias e cumpriu a sua profecia. Este cativeiro, ele passa por um período de 3 etapas. A primeira vez, ou a primeira etapa, é o ano 605 a.C., a segunda etapa é o ano 597, a terceira etapa é o ano 586 a.C. Na primeira leva, Daniel, os amigos dele, os príncipes de Judá e os utensílios sagrados da casa de Deus são levados. Na segunda leva, 10.000 homens, dentre eles estava Ezequiel e alguns da estirpe sacerdotal, são levados à Babilônia para serem escravizados ali. E na terceira leva, vem Nabucodonosor para destruir o templo, colocando fogo nele e fendendo os muros da cidade. É por isso, quando Ezequiel chega, por ocasião da segunda leva à Babilônia, Daniel já era um profeta conhecido nos palácios da Babilônia, porque Deus havia feito ele ser destaque no meio daquele palácio. Enquanto Deus deu o sonho a Nabucodonosor, ele não sabia o que era, muito menos a sua interpretação. Daniel orou ao Deus do céu e o mesmo Deus lhe deu a resposta, falando qual foi o sonho que o rei tinha sonhado e a sua interpretação. E Daniel cantou a Deus dizendo: bendito é o Senhor, meu Deus, que mora na luz inacessível, que conhece o que ninguém conhece, que vê o que ninguém vê e que revela aos seus profetas o desejo do seu coração. Por isso é que Daniel toma uma posição de destaque. Ele fica no palácio, sendo conhecido como um profeta palaciano, porque profetiza do palácio, recebe a profecia no palácio e libera essa profecia através do palácio. Mas Ezequiel, quando ele é levado para a Babilônia, não fica no palácio, mas fica às margens do rio Quebar, quando no capítulo 3 ele diz que morava em uma cidade chamada Tel Abib, entre os escravizados. Ou seja, Daniel estava com um privilégio de se assentar no palácio, mas o Ezequiel é alguém que está entre os do cativeiro, às margens do rio Quebar, para ser escravizado e trabalhar com a sua própria mão, exercendo um serviço braçal. Só que eu gostei disso, é que a chamada de Deus não olha a condição de alguém, a chamada não olha a maneira pela qual este alguém se encontra. A chamada alcança o palácio, mas a chamada também alcança o escravo à margem do rio, porque a chamada não olha para cor, a chamada não olha para status, para posição social. A chamada é derramada sobre a cabeça de alguém que está disponível para deixar Deus o usar e encher a sua boca. Por isso não importa se seja nos arranha-céus das maiores cidades ou se seja nos lugares menos privilegiados, a chamada de Deus não está olhando para nenhuma dessas condições, mas é como se Deus estivesse perguntando: onde tiver alguém disponível para eu usar e levantar, a minha chamada virá sobre a sua cabeça. Ezequiel é este profeta chamado por Deus no meio dos do cativeiro. A expressão profeta do hebraico, que é nave, é uma indicativa daquele que vê o que Deus revela
fala e que vai expressar, verbalizando a mensagem de Deus. Geralmente Deus entregava a mensagem ao profeta por diversas maneiras. Dentre elas, Deus abria a visão do profeta, Deus fazia o profeta ter sonhos, Deus fazia a mensagem chegar ao profeta via a anjos, e algumas das vezes, ou na maioria delas, Deus pegava a vida do próprio profeta e fazia ele sentir na pele o que era carregar a mensagem de Deus, porque na medida que ele profetizava, ele precisava sentir no coração aquilo que Deus estava sentindo ao liberar ao seu povo. Foi assim com Jeremias, quando foi colocado em represálias. Foi assim com Ezequiel, quando sofreu com a morte da sua mulher. Foi assim com Oséias, o profeta que Deus manda: se casa com uma mulher de prostituições, vai atrás dela no prostíbulo, você vai casar com ela, vai ter filhos, e todas as vezes que ela quiser adulterar e cometer o adultério, você vai atrás dela, vai perdoar, vai tomar ela de volta, vai trazer para tua casa e vai continuar a amando. Mas Deus, é impossível eu continuar amando alguém que está me traindo e está traindo a minha confiança. Só que Deus está pegando a vida de Oséias para demonstrar a Israel que da mesma forma que a mulher de Oséias o trai e Oséias deve ir atrás, é Deus com a sua esposa Israel, que mesmo traindo, virando as costas, não querendo Deus, ele continua indo atrás com os seus braços de amor, com o seu laço de amor, como que dizendo assim: eu não desisto de você, não importa o quanto queira fugir, não importa o quanto queira se esconder, não importa o quanto você queira ir embora, eu irei atrás de você, continuarei te amando, continuarei estendendo a minha mão e te trarei para perto da minha presença, porque de você eu não abro mão. Quem pode adorar a Jesus aqui? Ezequiel, diferentemente de Jeremias, é um profeta que foi casado, conforme o capítulo 24, versículo 18. Este Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar, e ele ficou marcado na história, sendo o profeta que foi marcado pela glória de Deus. E não só sendo marcado pela glória, como também Ezequiel foi o profeta que mais soube descrever o que era a glória de Deus. Não só isso, ele foi o único profeta que conseguiu detalhar de modo minucioso a maneira pela qual a glória se revelou a ele, a sua vida, o seu ministério. Ezequiel é um profeta sacerdotal, porque o seu pai é Búzio, sacerdote, mas Jeremias também era um profeta sacerdotal, e mesmo sendo um profeta sacerdotal que estava no ambiente da glória de Deus, ele não conseguiu descrever com tanta maestria como Ezequiel o que era a glória de Deus. E a glória de Deus se revelou a Ezequiel em 3 fases da sua vida e do seu ministério. A primeira fase está no capítulo 1 ao 3, a segunda fase está do capítulo 8 ao 10, e a terceira fase está a partir do capítulo 40 até o 48 e 49. É interessante porque ao 48, é interessante porque essa glória, ela vem no começo da chamada de Ezequiel, quando Deus vai o vocacionar. Ezequiel diz que estava entre os exilados, e quando de repente, no ano 30º, no 5º mês, ele vê a glória de Deus se revelando. Quando o céu se abre, uma nuvem tempestuosa vem do norte, do meio dela tem um fogo avassalador, em cima dela está o trono de Deus, e embaixo dela está os querubins, animais alados que têm asas para voar, que têm olhos por diante e por detrás, que têm mão como de varões, que têm pés direitos, que têm 4 rostos, rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Ezequiel está vendo a visão daqueles que são considerados a base do trono de Deus, e também os cavalos deste trono. Quando de repente ele está vendo essa glória, o texto diz que ele caiu sobre o seu rosto, e quando ele cai, o Senhor diz a ele: filho do homem, põe-te em pé, porque falarei
estarei contigo. E ele se coloca de pé, porque a glória faz isso com a gente. A glória nos quebra, mas a glória nos coloca de pé. Eu não conheço um homem que a glória tenha levantado ele, se primeiro a glória não tenha quebrado este homem. A glória quebrou Ezequiel, mas levantou ele para profetizar ao coração de Judá. Este é o primeiro estágio da glória, quando Deus entrega a ele o rolo e diz: filho do homem, tu vai profetizar o que eu estou te mandando profetizar. E se ouvirem, tudo bem. Se não ouvirem, o problema já não é teu mais. Eu não vou requerer o sangue da tua mão. A glória se revela na vocação de Ezequiel. Este é o primeiro estágio da glória. O segundo estágio da glória está do capítulo 8 ao 10, quando a mão de Deus vem a ele quando estava dentro de casa, toma a sua cabeça, o seu cabelo, e o leva em espírito a Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, ele está no templo do Senhor. A glória diz a ele: filho do homem, fique atento, porque eu vou te revelar o que estão fazendo dentro do lugar da minha glória. A glória estava no santuário. Ela sai do santuário e vai para a porta e diz a ele: veja o buraco na parede do norte, tu vai cavar o buraco, tu vai entrar para lá, porque eu vou te revelar o que os homens estão fazendo. Ezequiel entra, ele cava o buraco e vê que os homens, que deveriam ser os anciãos que inspirava a glória de Deus em Israel, eles estão de costas viradas para o altar e estão dobrados e prostrados à imagem que provoca o ciúme de Deus. As mulheres estavam gritando por Tamuz, batiam nos seus peitos em adoração à imagem de escultura. E a glória disse a Ezequiel: eles estão dizendo que eu não vejo o que estão fazendo em oculto, mas Ezequiel, os meus olhos tudo vê. Os meus olhos estão contemplando a terra, os meus olhos estão contemplando o que os homens estão fazendo em oculto. Não só isso, Ezequiel, porque o capítulo 9, Deus dá a visão a ele em complementação. E na complementação que Deus dá, ele vê 6 varões, e dentre eles tem um que tem um cinturão, e tem um tintureiro nesse cinturão. E ele vai marcando cidadãos na cidade na sua testa. E na medida que ele marca, a voz de Deus diz a Ezequiel: quem não recebeu a marca vai morrer, porque está marcado para morrer, porque teve cometido o pecado. Mas quem tem a marca da promessa, quem tem a marca na testa, não vai sofrer o dano da morte. Mas quem não tem a marca vai ficar em luto. Quem não tem a marca vai perecer. Mas quem tem a marca ainda será preservado na minha presença, porque eu irei os guardar. Eu quero perguntar aqui nessa noite: tem alguém que tem a marca da promessa aí na tua vida? Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus está velando pela tua vida. Resultado disso é que no capítulo 10, essa glória vai embora de Israel. Ora, quando a glória está se revelando na segunda fase a Ezequiel, no meio do seu ministério, é uma glória que está se retirando de Israel e indo embora. Quando a glória vai embora, qual é o resultado? A morte dos homens em Israel, a morte dos homens em Jerusalém. Porque se a glória foi embora de nós, nós não conseguiremos sobreviver mais, nós não conseguiremos andar mais, nós não conseguiremos estar de pé mais. A glória foi embora e Ezequiel está vendo essa glória indo embora. Mas o capítulo 36, Deus começa a trazer uma resposta a ele de promessa, e a promessa é no verso 26: Ezequiel, eu vou colocar um coração novo nesse povo, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne no lugar, porque eu irei restaurar o meu povo outra vez. Agora o 37 é o resultado, quando Deus diz a ele: profetiza ao vale, porque vão se levantar um exército poderoso e o Espírito vai os colocar de pé outra vez. Mas no 40, Deus pega ele e leva para o mesmo templo, e o varão tem um cordel de medir e começa a medir o templo, dizendo: haverá restauração neste lugar. E ele começa
começa a medir o ambiente da glória, porque aqui dentro ninguém consegue medir nada, mas Ele é quem mede o que nós fazemos aqui dentro deste lugar. O teu glória a Deus não sou eu que vou medir, é aquele que está sentado no trono que está medindo para ver se tem verdade na tua alma para adorar. Os verdadeiros adoradores estão aqui. Ele estava medindo o templo, ele estava medindo o coração dos adoradores. Mas não só isso, porque no 43, depois de ele ver a restauração, Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, diga ao meu povo que minha glória está voltando. E eu resolvi escolher este lugar para ser a minha morada eterna. Eu não sairei mais daqui, mas a minha glória vai permanecer neste lugar. Veja que o 47 que nós lemos aqui são águas que estão saindo de dentro deste lugar e indo para fora. Como disse a irmã Bruna, essa água, ela vai alcançar o mar morto, e nesse mar haverá vida, porque tem peixe, porque tem árvores ao redor frondosas. Então a vida está neste lugar. Olha o resultado de quando a glória volta, a vida também volta, porque quando a glória vai embora, é a morte que governa, que impera, que manda, que fica. Mas quando a glória vem, a morte não fica, a doença não fica, a tribulação não pode prevalecer. O que Deus está dizendo é: a minha glória vai voltar a visitar as reuniões, e então o Senhor vai voltar a trazer vida, vai voltar a restaurar, vai voltar a mostrar a sua presença. A glória de Deus está aqui, e eu tenho certeza que já que a glória está aqui, essa glória vai levantar, essa glória vai restaurar, essa glória vai curar, essa glória vai dar vida outra vez. Só que perceba que a glória se revela em 3 fases. A primeira, no começo do ministério. A segunda, no meio do ministério. A terceira, no final do ministério. Porque Deus não quer que vivamos de glória momentânea e passageira. Deus quer que nós tenhamos glória no começo, glória no meio e glória no final. Para que você possa dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada. É Ele mesmo quem falou. Deus não nos chamou para ser como Moisés, que colocava um véu na cara para mostrar a glória que é transitória, mas Ele nos chamou para ficar com o rosto descoberto, vivendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Sabe o que é glória transitória? É ter glória na segunda, mas no terça não tem mais. É ter glória na quarta, mas na quinta não tem mais. É ter glória na sexta, mas no sábado não tem mais. É ter glória no congresso, mas na segunda-feira a glória foi embora. Aí Deus está dizendo na boca de Paulo para nós aqui hoje: Ele quer que nós vivamos de glória em glória. Glória no começo, glória no meio, glória no final. No congresso tem glória, mas na segunda tem glória. Na terça do ensino tem glória. Na quarta que não tem culto tem glória. Na quinta tem glória. Na escola dominical tem glória. E no domingo à noite tem glória. Eu quero perguntar aqui hoje: se Deus vier neste lugar, você quer viver debaixo de glória de Deus ainda? A glória está marcando Ezequiel, e o que Deus está nos dizendo é que nós não terminaremos os nossos dias sem glória de Deus em nossa vida. Haverá glória de Deus revelada no final dos nossos dias. É interessante porque o capítulo 47, ele está dentro desta restauração que a glória está operando. Quando o varão se apresenta a Ezequiel, quando ele está percebendo que tem água saindo de dentro do templo do Senhor e está desaguando no mar morto, o varão tem um cordel de medir, e ele vai medir 1000 côvados, depois mais 1000 côvados, depois mais 1000 côvados, e depois mais 1000. Estes 1000 côvados aqui, na transliteração, para ser mudado, não é apenas uma história para os côvados, mas ela está aplicada aos metros que é dado. Então cada côvado, que é cerca de 45 centímetros, na transliteração aí é cerca de 500 metros. Ao todo são 2000 metros. Mas na medida que o varão mede 1000, ele convida Ezequiel a entrar, e cada vez que ele vai entrando, ele percebe que as águas
águas são um afluente que vai aumentando, porque quando Ezequiel vai entrando em cada passo que ele dá, essa água demonstra que é mais profunda do que ele consegue imaginar ou pensar. Isso nos demonstra que, além de uma visão profética, escatológica, porque fala de vida aqui, de Deus no futuro próximo restaurar ao Mar Morto, está falando de uma experiência pessoal, como Deus querendo envolver Ezequiel nessa experiência, para ele entender que a vida com Deus é uma vida de profundidade. E tem aqueles que têm água só no tornozelo, tem aqueles que têm água no joelho, tem aqueles que têm água nos lombos, mas tem aqueles que perceberam: a água ainda é mais profunda do que eu pensei ser. E Deus está dizendo: está na hora de você começar a me procurar na profundidade, porque eu não quero te deixar apenas com água no tornozelo, eu não quero te deixar apenas com água no joelho, eu não quero te deixar apenas com água nos lombos. Eu quero te mostrar que comigo eu ainda tenho coisas maiores e melhores com você. A água que alcança o tornozelo de Ezequiel demonstra que é o primeiro estágio de uma caminhada com Deus. O tornozelo, que demonstra a ligação entre o pé e a perna, é exatamente esse desdobramento que dá a locomoção de um homem, que o possibilita a caminhar. É quando essa água está cobrindo o tornozelo de Ezequiel, é uma indicativa de Deus, de que ele vai mudar a caminhada de Ezequiel no primeiro momento, porque todas as vezes que nós começamos a ter intimidade com Deus e queremos viver na profundidade, a primeira coisa que Deus faz é mudar o jeito que a gente anda, é mudar a maneira que nós estamos caminhando, é mudar o jeito que nós estamos percebendo da vida. Ora, isso está baseado em Ezequiel, porque Ezequiel, no começo, ele pensa que o seu ministério vai ser exercer sacerdócio lá no templo em Jerusalém. Ele começa a sua vida sendo filho de Buzi, e todo sacerdote passava para o seu filho, porque o ministério sacerdotal ele era passado de pai para filho. Se você é filho de sacerdote, você vai estudar para ser sacerdote, vai estudar para exercer o ministério, e depois você vai glorificar o nome de Deus por 20 anos no seu ministério. Mas o texto dá a informação de que Ezequiel tem aproximadamente 30 anos, e aos 30 que ele deveria começar o ministério lá no templo, ele não está no templo, ele está à margem do rio Quebar, e pensando: o sonho de ministério acabou, não tem como eu ministrar nada, porque eu estou longe do templo, eu estou longe do lugar sagrado, eu estou longe do lugar da glória. E quando ele está pensando tudo acabou, aí vem Deus para ele no primeiro nível da água, se revelando para ele, dizendo: você está pensando que acabou, né? Mas eu tenho a água para te aproximar da minha presença, e nesta água você não vai ser o que você quer ser, você vai ser o que eu quero que você seja. Porque o seu pai Ezequiel pensava que você ia ser sacerdote, mas eu tenho um plano maior para você, eu tenho um plano melhor para você. Você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta, e aonde eu te mandar você vai. Porque Ezequiel, você está querendo viver os seus planos, mas os meus planos são maiores do que os seus. Você está querendo viver por um caminho, mas eu tenho um caminho maior e melhor para os teus. O que Deus está te dizendo aqui hoje é: Ele tem novidade para a tua caminhada, e está te dizendo: você não vai ser o que o teu pai quer que você seja, você não vai ser o que o mundo quer que você seja, você vai ser o que Ele já projetou para você ser. Ele já estabeleceu um projeto, Ele já arquitetou um projeto, e está dizendo: no meu tempo vai acontecer, porque você não é teu, você é meu, e como você é meu, você vai viver o que eu quero que você viva. Isso está ao longo de toda a Bíblia, Deus mudando a caminhada de alguém. Moisés pensou que ia ser filho da filha de Faraó. Aí aos 40 anos ele mata o egípcio. Tudo que a gente enterra vai aparecer um dia. Ele mata, enterra, Deus apresenta. Dos 40 aos 80 é genro de Jetro, pastor de ovelhas, está pastoreando. Aí está pensando: aqui vai ser o final da trajetória. Mas Deus tinha um projeto maior ainda para ele. Que dos 80 aos 120 ele é chamado de libertador, profeta de Deus e legislador do povo.
Porque no primeiro estágio ele é o que Faraó diz que ele é. Você vai ser príncipe. No segundo estágio ele é o que Jetro falou que ele deve ser. Se é só pastor de ovelha, vai cuidar só aqui no meio do deserto. Mas no terceiro estágio é a voz de Deus se revelando para ele de dentro da sarça. Você não parou para ver o fogo da sarça, Moisés? Então eu vou te mostrar que eu tenho coisa maior com você na terra. Você não é o que o Egito fala. Você não é o que Jetro falou. Você é o que eu quero que você seja. Vai para Faraó, porque eu estou contando com você para mudar a história de alguém. O que Deus está te dizendo é: muita gente está falando ao teu respeito, mas a voz de Deus te escolheu essa noite te dizendo: você é meu profeta, vai se levantar para profetizar, e uma nação eu vou entregar na tua mão para profetizar. No primeiro estágio, Deus está dizendo a ele: eu estou mudando a tua trajetória. Porque na medida que a gente começa a andar com Deus, Deus muda a nossa caminhada. Deus está dizendo: eu estou te envolvendo numa nova etapa da tua caminhada. E isso só está acontecendo porque eu estou te envolvendo no ambiente da minha glória. No segundo estágio é a água que dá no joelho. O joelho fala da submissão. Ezequiel é alguém que a glória fez ele se submeter à sua própria presença. Porque Ezequiel não faz o que quer. Ezequiel não vai para onde quer. Ezequiel não ordena o que ele quer. Ezequiel vive o que a glória mandou ele viver. Quando nós falamos da água no joelho, nós estamos falando de um nível de entrega. Porque o primeiro estágio é esse, é Deus mudar a nossa caminhada. Mas o segundo estágio é o nível da nossa entrega. E o que é que Deus está mostrando a Ezequiel? Para ter profundidade, para ter intimidade, para ter uma vida de comunhão com Deus, naturalmente nós deveríamos nos submeter a Deus, percebendo que Deus é quem ordena a sua palavra e nós apenas a obedecemos. Porque aqui ninguém é nada, aqui ninguém pode nada, aqui ninguém tem nada, mas a graça de Deus te escolheu, a graça de Deus te elegeu, dizendo: eu vou fazer de você meu profeta, então você vai fazer de acordo com o que eu estou te ordenando a fazer. Ezequiel deve se submeter, porque essa submissão aí, ela também está ligada ao nível da entrega de Ezequiel. Quando nós falamos de Ezequiel, nós somos remetidos à experiência que ele tem. Primeira experiência é a mudança na chamada. A segunda experiência mais profunda é quando Deus diz a ele no 24, o texto do seu nome, no capítulo 24, quando Deus diz assim: eu vou tirar a tua mulher, e você não pode chorar, você não pode esboçar reação, você não pode gritar, você não vai viver luto, Ezequiel. Você simplesmente vai viver o luto e não vai poder expressar aquilo que você está sentindo. Eu quero ver o nível da sua submissão agora, Ezequiel. Se eu tocar no que você ama, se eu tocar no que você quer, se eu tocar no que você deseja, você vai continuar querendo profundidade comigo. Porque nós, nessa geração, nós precisamos aprender que para ter intimidade com Deus na profundidade, Deus vai tocar no que a gente ama, Deus vai tocar no que a gente quer, Deus vai tocar nos planos que a gente está querendo. Aí Deus está dizendo: eu vou frustrar alguns planos que você tem, mas será que mesmo eu frustrando, você vai continuar me adorando? Você vai continuar vivendo na dependência? Você vai continuar submisso à minha presença? Porque na medida que você se submete, Deus começa a tirar alguma coisa, mas está dizendo: eu vou acrescentar coisas maiores a você. Há um nível maior de Deus para nós, e isso implica a nossa submissão ao seu altar e à sua glória. Nós precisamos entender que a vida de devoção em oração a Deus nos levará a graus mais íntimos da sua presença. Mas para isso, Deus está dizendo: eu vou começar a mexer em algumas coisas em você. Eu vou começar a te incomodar com algumas coisas. Eu vou começar a te tirar da zona do conforto.
Eu vou começar a te incomodar nas noites da madrugada. Você não vai conseguir dormir mais, mas é porque eu tenho um segredo para você. Eu tenho um segredo que muita gente não quer ouvir mais, mas Deus está dizendo: eu vou revelar esses segredos para você. Você está disposto a receber de Deus segredos que ninguém recebeu ainda? Aí Deus está dizendo: se você estiver disposto, eu vou começar a quebrar algumas coisas aí em você, mas lá na frente eu vou te mostrar que eu tenho coisas maiores contigo na terra. Essa é o momento da submissão e do sacrifício. A terceira etapa da água que dá nos lombos de Ezequiel demonstra a força do homem. Por quê? Porque se você quiser imobilizar um homem, você não pode querer parar as mãos ou apenas os pés. Se você quiser imobilizar um homem, a força maior que ele tem está nos seus lombos. Então, se você quiser mobilizá-lo, você precisa segurar os seus lombos e ele não vai conseguir se mexer. Sabe o que é que Deus está demonstrando a Ezequiel? Quando a água está nos seus lombos, é porque o primeiro nível, Deus quer mudar a nossa caminhada. O segundo nível, Deus quer nos submeter à sua presença. Agora o terceiro nível é que quando nós estamos submissos a essa vontade de Deus, nós não conseguimos nos controlar mais. Nós não fazemos o que queremos, nós não falamos o que desejamos, nós não caminhamos para onde nós vamos, mas nós iremos caminhar movidos pela presença de Deus. É o Espírito que vem no capítulo 1, é o Espírito que vem no capítulo 2, é o Espírito que vem no capítulo 3, é o Espírito que vem no 8, no 9, no 10, é o Espírito que vem no 30, no 36, no 47, no 40, no 41, no 2 e no 43. É o Espírito que vem a ele, puxa pelos seus cabelos e leva para onde quer. Aí sabe o que é que Deus está te dizendo aqui hoje? Na medida que você tiver a tua caminhada mudada, na medida que você se entregar, você não vai fazer o que você está querendo fazer, você vai fazer o que eu te mandar fazer. Você vai para onde eu te levar, você vai praticar o que eu quero que você pratique. Você vai chegar a alguém e falar o que eu estou te ordenando, porque quem é guiado pelo Espírito, não é ele quem manda, é o Espírito quem manda, é o Espírito quem governa, é o Espírito quem trabalha, é o Espírito quem faz. O que Deus está dizendo é: meu Espírito quer começar a te governar. Mas na medida que o Espírito está governando, Ezequiel percebe que ainda tem água mais profunda do que ser só dominado pelo Espírito. Aí o varão pega ele e o leva de volta. 4 estágios. Os 4 estágios estão intrínsecos na visão que Ezequiel tem dos cavalos dos querubins, porque na face deles é revelado o ministério de Ezequiel. 3 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. A de homem representa o primeiro estágio da água, Deus mudando a caminhada dele como homem. O segundo estágio é o da submissão, sacrifício. O boi era sacrificado. É como se Deus estivesse dizendo a Ezequiel: Ezequiel, eu quero ver se você vai se entregar no altar e deixar queimar a sua carne. Eu quero ver se você vai se entregar no altar, Ezequiel, e vai deixar ser uma oferta de libação na minha presença. Porque o sacrifício deveria ser quando o homem pegava a oferta do boi ou do carneiro, colocava na mão do sacerdote, e o sacerdote esquartejava sobre o altar. Aí Deus só aceitava a oferta se o corpo estivesse no altar e tudo do animal estivesse também. Porque Deus não aceita oferta que corpo está no altar, mas pé está do lado de fora. Corpo está no altar, mas cabeça do lado de fora. Corpo no altar, mas olhos do lado de fora. Corpo no altar, mas coração e a intimidade das vísceras, dos órgãos do lado de fora.
Deus, para aceitar oferta, quer corpo no altar, pé no altar, cabeça no altar, orelha no altar, olhos no altar. Ele está dizendo: se for para me entregar no altar, não vem para entregar pela metade, vem para entregar tudo no altar, porque Deus só aceita quando é tudo no altar. Eu quero saber se tem alguém que vai entregar tudo no altar aqui hoje. Na face do boi é revelado a ele o sacrifício. Na do leão é apresentado a ele a força, porque o leão é o animal mais forte. Mas e no da águia? O da águia é aquele que voa acima das nuvens. O que Deus estava dizendo a Ezequiel é: Ezequiel, eu não quero apenas controlar os teus passos, eu não quero apenas ter o teu sacrifício, eu não quero apenas ter a tua força para controlá-la. Ezequiel, eu quero te levar a níveis ainda maiores na minha presença. O que Deus está falando para essa geração aqui hoje é: eu tenho um nível ainda maior do que o que você já pisou. Você está pensando que só as visões já é o nível que Deus tem com você, e Ele está dizendo: eu tenho mais. Você está pensando que os sonhos em revelação já é o suficiente, Deus está dizendo: eu ainda tenho coisas maiores para você. Você está pensando que o ministério que você está exercendo de pregar ou cantar já é o suficiente, Deus está dizendo: eu tenho coisa maior para você, Ezequiel. Você está dizendo: eu já ganhei a minha família, Deus está dizendo: eu tenho coisas maiores para você, Ezequiel. Você diz: eu ganhei a minha vizinhança, Deus está dizendo: eu tenho coisas maiores para você, Ezequiel. Aí alguém entre nós diz: eu já orei demais. Pastor Zé Neto, eu já me entreguei em consagração demais, eu já orei muito. Eu orava 3, 4 horas, agora eu estou orando 2, já é o suficiente. Aí Deus está dizendo assim: eu tenho níveis maiores para você. Alguns de nós dizem: eu já fiz demais para o altar, agora eu já estou velho, já está o suficiente. Aí Deus está dizendo assim: o que você já viveu ainda é muito pouco comparado ao que eu tenho para você. Se você se colocar em disposição de ir à profundidade de Deus, Ele está dizendo: eu vou alcançar você com um nível ainda maior. Há uma renovação da profundidade que Deus tem com você sendo derramada sobre a tua cabeça nesse exato momento. E Deus está dizendo assim: você não será parado no meio dessa caminhada, porque quem para no meio, Deus não tem prazer nele. Mas Deus está dizendo: você vai até o final. Por isso eu estou derramando um renovo agora sobre a tua cabeça, para te fazer ir mais além do que o que você já foi. Se você crê na palavra que está sendo pregada, levante uma das tuas mãos para os céus, abre a tua boca para cantar e adorar, porque Jesus está dizendo: você vai viver coisa maior, você vai viver coisa melhor, você vai viver nível maior. Eu tenho profundidade para você. Se coloque de pé comigo. Para te conscientizar hoje de o que nós estamos fazendo é muito pouco ainda para Deus. E Ele está dizendo assim: na medida que você fizer mais, eu vou te envolver em águas mais profundas, porque o nível da fonte de Deus não se esgota. Ele está dizendo: na medida que você buscar a minha face, eu vou continuar a jorrar a água sobre a tua vida. O que Deus está falando comigo aqui agora é que tem árvores aqui dentro que foram cortadas. Alguém tentou te cortar, mas Deus está dizendo assim: a água da minha presença vai te fazer florescer outra vez. O Danilo vai cantar,
E eu quero chamar você aqui à frente, que é uma árvore que foi cortada, mas Deus está te dizendo hoje: eu tenho água para renovar você. Eu tenho água para te trazer de volta para a minha presença. Enquanto ele vai cantar, eu quero convidar você aqui à frente, que está afastado de Jesus, que por algum motivo quebrou a sua aliança com ele. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui, porque Jesus marcou essa noite para ter um encontro com você. O Danilo vai cantar, e você tem a oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui, porque Jesus está te chamando. Você, Ezequiel, não é qualquer um. Eu chamei você para viver níveis maiores, e o diabo está querendo parar você, mas Deus está te dizendo: você é meu Israel, eu não abro mão de você, eu quero você para mim. Aonde está a primeira vida que hoje quer entregar-se para Jesus? Que hoje quer que Jesus mude a tua trajetória? Saia de onde você está e venha para cá, nós vamos orar por você. Abandone o barco. Enquanto ele está cantando, você venha, Jesus te chama. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Você sabe que Jesus está falando contigo, pois esse teu deserto vai ser visto. Seu coração tem queimado e Jesus está dizendo: é com você mesmo que eu estou falando. É você mesmo que eu quero. Aonde está você? Saia daí e venha. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eu estou chamando a primeira vida para Jesus. Já dei ordem para acalmar o mar. Eu estou chamando a primeira alma que quer entregar-se para Jesus. Venha, Jesus te chama. Teu coração queima e Jesus diz: não resista à voz do Espírito, venha! Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Glória a Deus. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir. Se você não vem, eu quero chamar os jovens que são dessa igreja para virem aqui para frente. Venham todos para cá, venham. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar e já o trabalho encerra. Mas eu quero orar por vocês. Venha, venha, venha. Você não vai parar. Se você está aí na nave da igreja e você quer viver mais profundidade, pois a ordem é chegar do outro saia lado, daí você também, vai venha. chegar. Jesus te chama. Você não vai parar. Tem água mais profunda para você. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, glória a Deus. Menina com menina, menino com menino, você vai abraçar ele. Nós já vamos orar. Vamos, Danilo. Vamos lá. Vamos lá. Você vai colocar a mão no coração dele, no coração dela. E nessa hora o Espírito de Deus está te dizendo: eu estou te levando a águas mais profundas. Mas para você viver essas águas mais profundas, Deus vai tirar muita coisa de você. Está disposto? Está disposto a abrir mão do que você tanto quer? Está disposto a abrir mão dos teus sonhos para viver o que Deus tem contigo? Se você estiver disposto, a água de Deus começa a invadir você aí agora.
te submeter com a glória para você viver a novidade que Ele tem. Pode cantar, Danilo, e nós vamos orar. Pode cantar. Se você está na nave da igreja e quer também, saia daí, venha. Nós vamos orar por vocês. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, já não vejo mais o cais, só Deus e eu agora.